Oi, gente, boa noite. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês para falar mais um pouco sobre a palavra do nosso Deus. Gente, antes de começar, gostaria de dar um recadinho para vocês. Hoje, enquanto a gente está em quarentena, na verdade, né? Muitos já voltaram a trabalhar, já voltaram às suas funções normais. Mas, por exemplo, eu ainda estou em quarentena, né? Eu estou fazendo as lives mais ou menos às 6h30, às 18h30. Estou fazendo as lives. Mas depois, quando normalizar tudo, nós começarmos a fazer os nossos cultos normalmente na igreja, eu estarei fazendo as lives logo depois que eu vier da igreja, do culto. Então, mais ou menos ali pelas umas 10 horas, 10h30, tá? Só para aqueles que sempre estão me acompanhando, sempre estão acompanhando as minhas lives, ou então quem vai assistir depois, né? Geralmente, quem não consegue acompanhar as lives durante naquele momento que está sendo transmitida ao vivo, depois começa a assistir, vai assistir, no caso, depois do horário, né? Ou amanhã, mas o importante é você assistir, amém? Gente, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração durante essa semana, né? Está sendo uma semana muito abençoada, que o Senhor está nos concedendo, né? Grandes experiências com Ele, tem falado com aqueles que têm buscado Ele, com as mulheres e homens de Deus que têm procurado estar na presença dEle, porque o Senhor, Ele está sempre à procura, né? De pessoas que o busquem, que o adorem em espírito e em verdade. Ele está sempre disposto a nos responder quando nos colocamos na presença dEle. E quando eu estava orando, na madrugada de ontem, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Uma palavra muito conhecida, uma história muito conhecida, só que o Senhor sempre nos revela algo novo. Podemos ler a palavra dele 1, 2, 5, 10 vezes, mas todas as vezes que nós formos ler e pedirmos para que o Espírito Santo dele venha falar conosco, ele vai falar sempre de uma maneira diferente. Ele vai se revelar a nós e revelar ao nosso coração através do Espírito Santo, sempre uma palavra nova, né? Sempre algo novo para nos fortalecer com aquilo que ele quer falar conosco naquele momento. A palavra de hoje, ela está no livro de Gênesis, capítulo 19. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, gente. E fala assim, sobre essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, fala sobre Sodoma e Gomorra, né? Eu até estava lendo aqui mais novamente o versículo que eu quero estar compartilhando com vocês. Está no capítulo 19 de Gênesis, no versículo 14. Fala assim: Então saiu Ló e falou a seu genro, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por brincalhão aos olhos de seus genros, e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na justiça desta cidade. Na injustiça dessa cidade, perdão. Não na justiça, na injustiça. E quem não conhece a história de Sodoma e Gomorra, eu vou dar uma pinceladinha rápido, mas se você quiser saber, depois ali no versículo 24, fala sobre a destruição dessas 2 cidades, né?
fala que o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade que ela se corrompeu, né? Vivia em pecado, e o povo ele se perdeu completamente da presença de Deus. Eles praticavam todo tipo de pecado e iniquidade e ainda ousavam se prostrar diante de Deus e orar e buscar ao Senhor, fingindo ser o que não eram, na verdade. E ele mandou 3 homens visitarem esse lugar, essa cidade, e ver se ali havia algum justo, alguma pessoa que não estava em pecado. Antes deles irem para esse lugar, eles passaram pelas tendas de Abraão, porque Abraão ele tinha um sobrinho que morava em Sodoma e Gomorra chamado Ló. Né? Eu acabei de ler aqui sobre Ló. E ele disse assim: Senhor, tu vais destruir essa cidade? E porque assim, o Senhor não faz nada antes que ele avise aos seus filhos. O Senhor não faz nada em nossas vidas sem que ele nos avise de alguma forma sobre aquilo que vai acontecer. Ele vai sempre usar um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para nos alertar sobre algo que possa de ruim a vir a acontecer, para que nós venhamos ser livres daquela injustiça, daquele mal que possa estar perto de acontecer num lugar, com uma vida conosco, né, com as nossas vidas, em alguma situação que nós podemos vir a passar. O Senhor ele nos alerta, né, e ele nos orienta a como devemos proceder, o que fazer para não sermos atingidos pelo mesmo problema que vai acontecer com essas pessoas que não temem a Ele, que não buscam a Ele e que não acreditam verdadeiramente que o nosso Deus existe. Então, Deus foi através desses homens, né, e falou para Abraão. E Abraão questionou a Deus várias vezes, né, ele dizendo que ele era cinza, que ele não deveria estar questionando o Senhor, né, na decisão dele de destruir Sodoma e Gomorra, mas como havia ali uma pessoa que ele conhecia e talvez existissem outras pessoas que fossem fiéis a Deus, ele disse: Senhor, se ali houver 50 pessoas, ainda assim tu vais destruir essa cidade? Aí Deus falou para ele, né? Eu vou até ler um pedacinho aqui para vocês. Ele disse assim, ó: se porventura houver, isso aqui já é um capítulo anterior, no 18, versos 23, ele falando isso para Abraão, o tio de Ló que morava nessa cidade. Se houver 50 justos na cidade, então, não faria o Senhor justiça nessa terra? Aí o Senhor disse para ele, né, se houver 50 justos na cidade, que ele não destruiria aquela cidade, se houvesse 50 justos. E daí Jó pergunta para ele de novo: e se houvesse 45 justos, Senhor? Não destruirei. Se eu achar ali 45 justos, Deus disse para ele: eu não destruirei essa cidade. Aí Abraão perguntou novamente, na verdade, Abraão perguntando para Deus, né? Aí Abraão disse, foi diminuindo, né, a quantidade de justo que poderia existir naquela cidade. Foi perguntando para Deus: e se houver ali 30 justos, tu destruirás essa cidade? Não, se houver 30 justos, eu não destruirei, Abraão. Se encontrar 50, 45, 30, 20 justos, 10 justos, eu não destruirei essa cidade. Por amor daqueles que me buscam, né? Não destruirei por amor desses 10 justos. Mas só que quando Deus falou para Abraão que ia destruir, ele já tinha consciência que não existia quase nenhum justo. E talvez nem Jó nem Ló, aliás, era tão justo quanto Abraão achava que fosse. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Mas mesmo assim, ele enviou esses homens até Ló, antes de destruir essas cidades, né, por amor a Abraão, que sabia que era um parente dele que estava lá, e mandou esses anjos falarem, em formas de homem, falarem, né, com Ló, e disse: olha, pega
tudo que é teu, teus parentes, filhos, filhas, genros, tudo que tu tiver de parente teu, e sai dessa cidade porque eu vou destruir essa cidade. Amanhã eu vou fazer chover fogo, enxofre sobre essa cidade, eu vou destruir ela completamente. E o que aconteceu? Deus com certeza ia cumprir a palavra dele. E Ló acreditou, mas ficou vacilante, porque quando ele chegou nos genros dele, os homens que na verdade ainda iam casar com as filhas, 2 filhas de Ló, ele disse, olha, o Senhor está dizendo que vai destruir essa cidade e nós precisamos sair dela. E como aqueles homens, eles não tinham a mesma fé de Abraão, de Ló. Talvez Ló foi criado com Abraão e ele tinha uma fé diferenciada perante as filhas, a mulher e até mesmo aos genros que estavam, que iam se agregar à família dele. Mas esses homens, esses genros deles não acreditaram nele e disseram, tu estás fazendo uma brincadeira. Ainda ali no versículo 14 diz assim, que Ló foi tido, porém, por brincalhão. Tu estás pregando uma peça, tu estás falando besteira, isso aí nunca que vai acontecer. Como que uma cidade vai ser destruída da noite para o dia? Por quê? Porque eles não acreditavam no mesmo Deus que nós acreditamos. Eles não acreditavam que Deus poderia realmente fazer algo dessa grandeza, que talvez que esse Deus que Ló acreditava, que Abraão acreditava, nem existisse. E é nesse ponto que eu quero conversar com você, trazendo para nós agora essa palavra. Quantos de nós, hoje em dia, que ainda assim, com tudo que acontece, com todas os sinais que Deus nos demonstra, que Deus acaba se revelando através de algum sinal, de alguma maneira, no nosso mundo, no nosso tempo de hoje, ainda continua como os genros de Ló, ou como a mulher de Ló, que depois, se você ler um pouco ali mais na frente, o Senhor deu uma ordem para que ninguém olhasse para trás. Quando visse aquela catástrofe acontecer, que ninguém olhasse para trás, que ninguém ficasse querendo voltar para o lugar de onde Deus disse que não era mais um lugar bom para que eles estivessem, que ali não era mais o lugar para que aqueles homens e mulheres que acreditavam nele viver. Não era para eles se arrepender daquilo que eles fizeram. Não era para eles olhar para trás, Tanto ele, as filhas, quanto a mulher, e ela se transformou numa estátua de sal. Por quê? Porque ela olhou para trás. E nós muitas vezes somos assim. Deus se revela com sinais no nosso tempo, no nosso mundo, e nós não acreditamos ainda que Cristo um dia realmente vai voltar, que Cristo realmente um dia ele vai cumprir a promessa dele que está lá no Novo Testamento, que disse que ele iria preparar lugar para nos vir depois nos buscar, para buscar aqueles que permaneceram fiéis até o fim, Sabendo de tudo que ele passou, de tudo que ele sofreu. Muitas vezes, Deus usa pessoas, Deus usa situações para falar conosco e nós temos o nosso coração tão endurecido que nós ainda não acreditamos nas promessas de Deus. Nós achamos que o que está escrito na palavra dele é algo que já passou, algo que já aconteceu. Mas não, a palavra de Deus diz que ela é viva e verdadeira, que Deus, tudo que ele escreveu, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, se cumpriu ou ainda vai se cumprir. Então nós, aqueles que realmente aceitaram a Jesus um dia, o que é aceitar Jesus? É reconhecer que ele morreu por nós, que ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, que ele sofreu dores horríveis, que ele foi oprimido, ele foi pisoteado, ele foi ferido, foi torturado brutalmente por pessoas que não acreditavam nele,
mas ele sofreu isso tudo na carne, né? Veio como homem, se fez como nós para provar para nós que nós poderíamos passar por todas as provações, todas as situações e dificuldades, que nós seríamos vitoriosos, mas que nós teríamos que permanecer na palavra de Deus, sermos fiéis e estar dispostos a ser pacientes e acreditar nas promessas de Deus até o fim. Foi isso que aconteceu. Eles começaram, Deus começa todo o tempo a dar sinais daquilo que ele vai fazer, daquilo que ele quer que nós venhamos a saber antes que ele faça para livrar o povo dele. E aqui Ló, realmente ele ficou ali, né, parado. Tem uma parte que diz que os anjos pegaram na mão de Ló e da família dele, das filhas e da mulher, e digam, olha, ainda era madrugada, disse, olha, vocês têm que sair rápido, porque realmente isso vai acontecer, realmente isso é verdade. Vai até aquele lugar onde eu mandei vocês irem. Ele disse, Senhor, se eu chegar até aquele monte ainda não vai ser suficiente. Eu posso ir até tal cidade que lá eu não vou ser alcançado, eu não vou morrer com essa catástrofe também. Os anjos disseram, que assim seja, vai até essa cidade que tu queres ir, e quando tu chegares lá, tudo que eu falei vai acontecer. Então, a partir do momento que Ló e a família colocaram o pé naquele lugar, Deus começou a mandar o fogo do céu e destruiu aquelas cidades. E todo o pecado, toda a corrupção, toda a maldade daqueles corações incrédulos morreram. Tudo foi queimado, não sobrou nada. A palavra diz que Deus destruiu tudo. E Deus sempre vai destruir aquilo que vai contra a palavra dele, contra as promessas dele. Deus sempre vai cumprir a palavra dele. Nós temos que acreditar, nós temos que ser fervorosos na nossa fé, ser pacientes e acreditar que realmente a palavra de Deus é viva e verdadeira. Assim como eles não acreditam, como eles, né? Talvez todos ficaram em dúvida, porque de alguma forma os genros de Ló lançaram no coração dele uma dúvida. E quantas vezes acontece isso conosco? Na nossa casa, na nossa família, muitas pessoas, elas dizem, isso daí é mentira, isso aí é um monte de baboseira, esses pastores são tudo um bando de corruptos, essas pessoas são tudo um bando de pessoas que estão querendo, visando só o dinheiro, estão pregando, estão mentindo para o povo, né? Como essa semana ainda passada eu estava vendo uma pessoa famosa, né? Desdenhando das coisas de Deus, dizendo, agora vocês não são de Deus, né? Então, livre o povo desse vírus e tal. Então, pessoas que vivem caçoando da palavra, vivem caçoando das coisas de Deus. Não vou dizer aqui que não tem pessoas que dão mau testemunho, que realmente existem dentro da igreja o bem e o mal. O bem e o mal vai existir até, né? Até que Deus queira que existe, até a vinda de Cristo vai existir o bem e o mal, mas cabe a nós escolher o lado que nós queremos ficar e permanecer. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que forem fiéis e pacientes até o fim, o Senhor os livrará. O Senhor disse que as bênçãos deles alcançarão as nossas vidas. Basta que nós venhamos a acreditar. Como é que você pode aceitar Jesus e voltar atrás? A palavra de Deus diz lá em Hebreus que Cristo ia morrer uma vez somente, morreu uma vez só pelos nossos pecados, mas ele sofreu muito, foi muito doloroso todo o processo que ele passou, né? E cada vez que nós aceitamos a Cristo, como diz a palavra, nós pegamos no arado e olhamos para trás e largamos essa comunhão com Ele, paramos de orar, paramos de acreditar nas promessas de Deus, damos ouvidos para muitas vezes até como Ló, quase que ele não acreditou, quase que a fé dele foi abalada pelos genros, e eles não foram com ele, e eles morreram naquele lugar. Quantas vezes acontece isso conosco? Alguém da nossa família diz, isso daí, tu estás cego, tu estás ficando fanático, tu estás ficando religioso, né? Isso daí é uma besteira. Não deem ouvidos às coisas que muitas vezes o mal usa para nos desanimar,
para colocar na nossa mente, no nosso coração, dúvidas em relação às promessas de Deus para a nossa vida. Fique firme, permaneça fiel ao nosso Deus, permaneça nas promessas, porque ninguém nesse mundo é e vai ser um dia como Jesus foi para nós, que morreu, que deu tudo por nós sem pedir nada em troca. A única coisa que o nosso soberano Deus nos pede é obediência à palavra dele. A palavra dele não muda. Desde o início até o fim da Bíblia, o Senhor nos pede obediência, louvor e adoração a ele. É isso que ele nos pede. Mas é muito difícil obedecer porque o mundo está aí com coisas, né, maravilhosas, porque o pecado não se apresenta a nós como com coisas ruins, com coisas que não nos chamam a atenção, muito pelo contrário. O pecado, quando ele se apresenta a nós, é uma coisa boa, uma coisa gostosa, mas que nos vai trazer frutos de derrotas, de destruição para a nossa vida. Muitas vezes você troca Cristo por qualquer coisa. E você sabe que quando nós trocamos Cristo por outras coisas, colocamos às vezes a nossa vida pessoal, né? Às vezes uma pessoa que entrou na sua vida, que não foi Deus que... Você pensa porque está dando tudo certo, foi Deus que colocou ela na sua vida. E muitas vezes não é o desejo do seu coração, né? E aí a gente vai começando a colher os frutos das más escolhas, né? Maus escolhas que fizemos e acabamos vendo que no fim aquilo tudo foi responsabilidade nossa. Porque Deus está dentro. Mas a partir do momento que você voltar, que você reconhecer que todas as vezes que você vira as costas para a palavra de Deus e para o sacrifício de Cristo, é como que... Bote isso na sua cabeça, é como se você estivesse crucificando ele novamente. Que você estivesse dizendo, olha, eu não dou a mínima para o que tu fez por mim. Eu não dou a mínima para aquilo que... Então, gente, nós temos que saber que o Senhor, ele sofreu dores terríveis. Ele era filho de Deus, mas ele veio como homem. E como homem sofreu como nós sofremos muitas vezes, decepções, desilusões, medos. As coisas às vezes nos paralisam, tomamos decisões erradas, mas temos ele a todo tempo. A palavra de Deus diz que buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o vosso coração. Deus, ele sabe a intenção do nosso coração, quando nós só procuramos ele quando necessitamos dele ou quando nós procuramos ele todos os dias, quando nós temos uma comunhão efetiva com ele, quando queremos sentir a graça, o poder dele sobre as nossas vidas, nos ensinando, quando nós morremos para nós mesmos, quando nós mudamos as nossas atitudes, os nossos mau hábitos, como eu já falei aqui, quando a gente reconhece os nossos erros. É muito fácil falar de Cristo e dizer que tem fé em Cristo, mas é difícil reconhecermos que temos que largar muitas coisas que nos separam da comunhão com Ele, largar muitas coisas que nos fazem entristecer o coração do Senhor. Então que neste dia nós venhamos meditar nessa palavra, que não sejamos como a mulher de Ló, que olhou para trás. Esse olhar dela para trás quis dizer o quê? Que ela estava pegada naquilo que ela deixou para trás. Muitas vezes, nos dias de hoje, tem pessoas que vão para a igreja, aceitam Cristo, mas é isso aqui, para que elas voltem para o mundo. Por quê? Porque elas não aceitaram de todo o coração. Elas não se desligaram totalmente daquilo que elas faziam no mundo. E daí elas retornam achando que vai ser mais fácil, porque servir a Cristo não é fácil, porque eu tenho que mudar isso, aquilo outro, e é muito difícil, e as coisas estão se fechando, eu fui para a igreja para melhorar, e olha só, quando nós vamos para Cristo, ele começa a nos limpar e a nos moldar conforme a vontade dele. E muitas coisas que ele tira das nossas vidas, muitas coisas que às vezes nós interpretamos como
coisas ruins que estão acontecendo, vindo de todos os lados, tudo ao mesmo tempo, é por quê? Porque não tem como colocar vinho novo em odre velho. Sabe, essa palavra é poderosa, gente. Vinho novo em odre velho. Não tem como o Senhor colocar o Espírito Santo dele e nos abençoar, sendo que somos cheios de pecados, de sujeira, de coisas que não podem, que não dão espaço para que Deus possa trabalhar e o Espírito Santo dele possa estar dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Por isso que Deus, ele tem que nos limpar e arrancar tudo aquilo que faz separação entre nós e ele. E ele vai tirando, vai transformando, vai libertando, e isso é um processo. E nós temos que ser pacientes e saber esperar conforme as promessas dele, porque ele vai cumprir, ele é fiel para cumprir. E se você, mulher ou homem, que vai ouvir essa live, se você está desviado, se você está precisando de ajuda, o melhor amigo, o nosso único e verdadeiro amigo é Deus. Não dê ouvidos para ninguém. Permaneça nas promessas dele, porque ele vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. No começo pode ser que seja difícil, mas Deus, quando ele nos vê nós nos esforçando, ele nos ajuda. A palavra dele diz: esforça-te e eu te ajudarei. Olha só, para cada dificuldade tem uma resposta dentro da palavra dele para nós. Para cada dificuldade tem uma resposta que o Senhor nos dá. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que não tenho dificuldade, não tenho problemas na minha vida, mas todas elas, há muito tempo eu tenho aprendido a colocar o meu joelho no chão, orado e buscado por tudo aquilo que eu preciso, porque só Deus, ele pode dar resposta e pode fazer aquilo que realmente precisamos da maneira certa, da maneira correta. Só Ele é que nos capacita a vencer todos os problemas, todos os obstáculos. E não deixe que ninguém fale ao contrário e tente anular a sua fé. Aleluia. Gente, se essa palavra que você vai ouvir, quem entrou agora, quem ainda vai ouvir essa palavra, né, completa, compartilhe com alguém que realmente você acha assim: eu me identifiquei tanto com essa palavra, mas eu acho que se eu compartilhar com outra pessoa, essa pessoa também vai gostar, porque ela também precisa ouvir uma palavra de Deus, né? Então, que você compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você acha que precisa ouvir essa palavra. Não deixe que as pessoas venham colocar no seu coração que as promessas que Deus fez, que um dia Jesus vai voltar, que um dia tudo isso vai acabar, que um dia realmente as promessas dele vão se cumprir, que elas coloquem no seu coração, né, uma nuvem de dúvidas. Não deixe que isso aconteça, porque todas as promessas do nosso Deus vai se cumprir e você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para a volta de Cristo. Não importa se vamos morrer e ainda não vamos ver a volta dele, mas se morrermos, a palavra de Deus diz assim: os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Mesmo que estejamos mortos, aqueles que acreditaram em Deus vão ressuscitar e vão ter uma vida eterna com Ele. E não é só na minha Bíblia que fala isso. Em todas as fala a mesma coisa, porque a palavra de Deus, ela é imutável. Deus não volta atrás no que Ele falou. E as promessas dele realmente vão se cumprir. Todos que morrerem com Cristo vão ressuscitar com Ele e viver uma vida numa nova cidade que Ele foi preparar para nós, onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá diferença social, não haverá um melhor do que o outro, não haverá inveja, mentira, deslealdade, adultério, prostituição, não haverá pecado, haverá só alegria, amor, paz, união, longanimidade, bondade, esperança. E nós vamos eternamente ficar com Ele, louvando e adorando o nome dele,
proclamando que Ele é santo, que Ele é poderoso e que Ele é fiel e foi fiel para nós e cumpriu a palavra dele sobre as nossas vidas. Compartilhe essa live com alguém, gente. Eu agradeço a Fátima, que fazia um tempinho que eu não te via, Fátima. Deus te abençoe, espero que esteja tudo bem. Quem precisar de oração, deixa o nome aqui que eu vou estar orando também. Gente, eu não estou com o livro agora aqui, mas esqueci até de pegar. Mas eu li um livro muito bom. Semana passada eu vou estar dando a dica desse livro. Ele é uma bênção, né? O nome do livro é sobre a intimidação. Não estou lembrada o título assim certinho, não vou falar aqui errado, mas acho que é Quebrando as Cadeias da Intimidação, né? Quebrando as Cadeias da Intimidação. Um livro muito bom que eu acabei de ler, um livro abençoado, que ele fala muito sobre os nossos medos, a intimidação, e fala sobre os exemplos de grandes homens e mulheres de Deus que venceram a intimidação, que passaram por dificuldades, que quase, né, foram paralisados pelo medo, mas que Deus se revelou a eles de uma forma sobrenatural e eles conseguiram superar todo esse medo. Amém? Gente, não vou me prolongar mais, né? A minha live eu vou terminar por aqui, mas quero desejar que todos tenham uma semana abençoada, que todos tenham uma semana cheia das promessas de Deus, que Deus nos proteja, né? De todo o mal, proteja sua casa, sua família, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor venha cumprir todas as promessas dele na sua vida. Eu profetizo confiança, fé e esperança no nosso Deus e que você não se deixe intimidar e nem desanimar por palavras, por pessoas, mas que você seja um canal de bênção na vida de um amigo ou dentro da sua casa, onde você pisar a planta dos seus pés. Compartilhe essa live com alguém, propague a palavra de Deus, não perca a oportunidade de fazer a obra para Deus. Às vezes não nos achamos capazes de fazer nada, mas somos sim, somos capazes. O mínimo para Deus é muito. Basta que a intenção do seu coração seja proclamar o reino e engrandecer o nome de Deus. Porque Ele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória, Ele que nos capacita, Ele que me capacita a estar aqui fazendo essa live, não é para me aparecer, não é para estar aqui me engrandecendo, nunca. Eu falo daquilo que eu amo, daquilo que eu tenho comunhão, que é a palavra do nosso Deus e daquilo que Ele coloca no meu coração através do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Beijo no coração de vocês, beijo para Jennifer, beijo para Vera, um beijo no teu coração, querida. Deus abençoe tua família, tuas filhas, amém? Minhas sobrinhas, fiquem com Deus e não esqueçam, essa semana, como sempre, todas as semanas eu desafio você, seja um canal de bênção na vida de alguém, fale de Cristo para alguém, seja... ore por um amigo, por um inimigo, se supere, faça algo para que Deus tenha orgulho de você, né? Cumpra os mandamentos do Senhor na sua vida, se esforce, porque o Senhor, ele sempre vai ser fiel para aqueles que acreditam na palavra dele, na promessa dele. Um beijo a todas, não vou falar mais nada, acabando esse vídeo por aqui. Lembre-se que depois que cessar, 6h30, 18h30 na verdade, aos domingos eu estou fazendo essa live, repetir novamente para quem entrou agora e não ouviu, para Patrícia, beijo Patrícia, saudades, que eu estou fazendo às 18h30 no domingo essas lives, mas depois que acabar a quarentena, sempre depois do culto, né? Na verdade, eu chego em casa lá para umas 15 para as 10, 10h30 por aí eu estou fazendo essas lives. Amém? Fiquem com Deus. Quem quiser conferir essa live, tá lá na minha página do Facebook, né? Na verdade, aqui na minha página do Facebook.
E compartilhem, deixe seu recadinho para mim, pedido de oração, amém, que eu estarei sempre retornando a vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até domingo que vem.